Vamos ao feito seguinte, também com preferência para sustentação oral. É o item 25 da pauta da relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, a reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho, processo número 1219 de 2011, em que são requerentes os promotores de justiça Paula da Silva Santos Volpe, Marjorie de Oliveira Zanqueta, Luiz Antônio Freitas de Almeida, e requerido o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência tem a palavra, conselheira Adilson Gurgel. O item 125, processo 1219, de 2011. Está em mesa, Excelência. Excelência tem a palavra. Os autores já nominados por Vossa Excelência propuseram o presente procedimento com pedido de liminar, contrato do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e dos promotores de justiça da Instância Especial, Isonildo Alves de Assunção Júnior, Juliana Albuquerque, Ricardo de Melo Alves e Fabrícia Barbosa Lima. Os requerentes, objetivando a promoção na carreira, informam que se inscreveram no concurso de remoção e promoção para as promotorias de justiça aqui nominadas, na comarca de Campo Grande, aberto pelos avisos 19, 20, 21, 22, 23, 2001, PGJ, os quais oportunizam a remoção aos promotores de justiça da entrância especial e a promoção, caso não haja interessado na remoção, aos promotores de justiça da segunda entrância. Ocorre que os requeridos, também inscritos no referido certame, formularam consulta com pedido cautelar de sobreachamento do julgamento dos supracitados avisos junto ao Conselho Superior do Ministério Público Sul-Mato-Grossense, para que a redação do artigo 71, parágrafo 1 da Lei Complementar 72, seja declarada inconstitucional. O dispositivo legal, alvo da resignação dos demandados, os veda de serem removidos para a comarca de Campo Grande, uma vez que já foram promovidos na data de 20 de setembro de 2010 para a comarca de Dourados, ou seja, em período de 12 meses anterior ao pedido de inscrição. Requisito esse que eles não preenchiam na época. Entendem os autores que a consulta formulada é questão prejudicial à votação do concurso de remoção e promoção, portanto, deve ser apreciada no momento adequado, de forma preliminar ao início da votação dos aludidos concurso de movimentação na carreira. Entretanto, o presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul convocou reunião extraordinária a fim de apreciar tão somente a consulta do requerido. Lembram os demandantes que o Conselho Nacional do Ministério Público, no precedente 327/2008, originado do Mato Grosso do Sul, da relatoria da então conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça, decidiu que, aspas, a Lei Complementar 72/94, em momento algum exorbitou os limites mínimos estabelecidos pela Constituição Federal, ao trazer requisito temporal para a remoção a pedido. Ao contrário, cumpriu a determinação da Constituição de 88, de forma adequada e razoável, a realidade que pretendia regular, utilizando-se do espaço que lhe foi claramente deixado pelo legislador constituinte, por meio da expressão no que couber. Fecha exato. Aduzem ser incabível o processamento e julgamento pelo Conselho Superior do Ministério Público Mato Grosso do Sul da consulta, em virtude de anterior julgamento da matéria em caso idêntico do Conselho Nacional do Ministério Público. Argumentam que o Ministério Público possui autonomia administrativa e funcional para dispor sobre sua organização e funcionamento,
razão da constitucionalidade da norma impeditiva, consistente em necessidade de prévio ao pedido de remoção e da sua previsão nas várias leis orgânicas de Estado da Federação, tais como, cita-se, Maranhão, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e Paraná. Eu peço desculpa aqui que eu gostaria de saudar o Procurador-Geral da Paraíba, né, Dr. Oswaldo Trigueiro, que está ali há algum tempo. Agradecer a sua presença aqui entre nós. Volto ao voto. Nesse diapasão, os requerentes pleiteiam a concessão da medida liminar inaudita altera parte com os seguintes fins. Primeiro, suspensão da reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, marcada para o dia 9 de setembro de 2011, visando exclusivamente julgar o processo de consulta ante o risco de deliberação contrária ao entendimento deste Conselho Nacional. Segundo, indeferimento das inscrições dos reclamados Isonildo Alves de Assunção Júnior, Juliano Albuquerque, Ricardo de Melo Alves e Fabília Barbosa Lima, nos concursos já citados para remoção para a comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em face do não preenchimento do requisito temporal, previsto no artigo 71, parágrafo 1 da Lei Complementar 74/94 do Estado. Fundamentam o perículo in mora na impossibilidade de o Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul decidir matéria já apreciada pelo CNMP, havendo fundado receio e risco concreto de tal decisão afrontar a jurisprudência do Conselho, tendo em vista a antecipação de seu julgamento para uma pauta extraordinária e exclusiva. Por fim, os requerentes almejam seja julgada procedente o presente procedimento, determinando-se a suspensão do curso do processo de consulta ou, alternativamente, seja reconhecida a sua prejudicialidade em relação ao julgamento dos avisos 19, 21 e 223, PGJ 2011, analisando-os em única sessão. Em caráter subsidiário, requer-se que o processo PGJ 10.2366/2011, avocado, seja avocado, considerando que a matéria veja sob constitucionalidade de norma legal impeditiva, constante de leis orgânicas de vários Ministérios Públicos da Federação. Pleiteia-se ainda o indeferimento definitivo das inscrições de agentes ministeriais requeridos. Comprovada a existência de requisitos necessários, concedi em 9 de setembro, pouco tempo antes da reunião, medida liminar inaudita altera parte, para determinar a suspensão da reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, designada para o mesmo dia, 9 de setembro, e do processo PGJ 10.2366/2011, até o julgamento final desse procedimento ou até o julgamento dos concursos publicados pelos avisos 19, 20, 21, 22 e 23, considerando-se aquele que ocorresse primeiro. Além disso, conheci o pleito dos interessados não como reclamação para a preservação da autoridade das decisões do Conselho, mas sim como procedimento de controle administrativo, pois a sua insurgência se dirige a um ato do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que determinar a realização de reunião extraordinária a fim de deliberar sobre possível inconstitucionalidade do dispositivo legal que fixa intertexto de 1 ano para que promotores de justiça promovidos ou removidos, antes desse período, possam se inscrever novamente em concurso de remoção. Intimados, o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul e os promotores de justiça, ora requeridos, prestaram suas informações. Os requeridos comunicaram a desistência da consulta formulada perante o Conselho Superior do Mato Grosso do Sul. E o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, por sua vez, informou que, em data de 11 de setembro deste ano, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por decisão proferida pelo desembargador plantonista João Maria Loss, no âmbito do mandado de segurança aqui nominado, impetrado pelos requeridos, concedeu liminar para permitir a inscrição de requeridos no concurso de remoção e promoção constante dos avisos aqui mencionado, desprezando-se o requisito temporal exigido pelo parágrafo 1 do artigo 71.
A ótica do Procurador-Geral, essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao cassar a decisão proferida pelo CNMP, incorreu em usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, esculpida no artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal. Publicada a edital de notificação de eventuais interessados beneficiários, apresentaram manifestação corroborando todos os termos do pleito inicial, os promotores que promovem Lívia Carla Guadaim Bariani Bobadilha, Camila Augusta Calage Doreto, Daniela Cristina Ghiotti e Eduardo Franco Cândia. As folhas 320 a 692, o Procurador-Geral prestou informações complementares em que afirma haver determinado a suspensão do concurso de remoção e promoção diante da existência de decisões conflitantes sobre o caso. Aduz que houve o ajuizamento de 2 reclamações constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal, número 112.565 e 2.551, a partir de iniciativa sua e dos requerentes, impugnando a decisão judicial do Tribunal de Justiça sul-mato-grossense, que permitiu liminarmente a inscrição de requeridos, sem a necessidade de observância do lapso temporal previsto na lei. Aponta que um outro desembargador revogou a liminar concedida, conforme se vê as folhas 694 e 698. Esclarece outro sim que indeferiu o pedido de arquivamento da consulta, formulada ao Conselho Superior, sob o entendimento de que a grande relevância da questão transcende os interesses pessoais das partes, aguardando-se a decisão final a ser proferida por este Conselho Nacional. É o relatório, Excelência. Excelência pode prosseguir com o voto. De início, existe que, em atendimento à decisão liminar proferida nesse ato, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul não se reuniu extraordinariamente no dia 9 de setembro para julgar em caráter exclusivo a consulta formulada pelo requerido. Por outro lado, os concursos de remoção e promoção encontram-se suspensos, aguardando justamente essa nossa decisão. O cerne da questão passa a ser a admissibilidade da inscrição dos membros do Ministério Público Local em concurso de movimentação de carreira, à míngua do requisito temporal previsto no parágrafo 1 do artigo 71 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Vale transcrever o parágrafo único para o conhecimento de Vossas Excelências. Artigo 71 diz o seguinte: a remoção do membro do Ministério Público, sempre para cargo de igual entrância, poderá ser. Parágrafo único. É vedada a remoção a pedido para outra comarca de membro do Ministério Público que tenha sido promovido ou removido voluntariamente no período de 12 meses anterior ao pedido de inscrição, que é o caso dos requeridos. É importante registrar que a Lei Orgânica do Ministério Público é instrumento hábil a promover outros requisitos, não somente aqueles previstos na Constituição Federal, para a movimentação na carreira dos membros do parquê. Assim, a exigência de requisito temporal previsto no artigo transcrito é perfeitamente legítima e constitucional, já que, como frisado nos precedentes desse CNMP, o artigo 93 da Constituição Federal, referente à remoção, permite que se estabeleçam outras regras, dada a utilização da expressão no que couber. O artigo 93, em seu inciso 8º, tem a seguinte redação: a remoção a pedido ou a permuta de magistrado da comarca de igual entrância atenderá no que couber ao desfecho na linha A, B, C e D e E do inciso 2. Foi incluído justamente pela emenda constitucional 45. Vejamos o elucidativo trecho do voto da conselheira ilustre Thaís Ferraz no processo 1097/2009, com a sua permissão. Cumpre ressaltar que o requisito estabelecido no artigo 76 da Lei Complementar 93/93 vigora no ordenamento desde 11 de junho de 2007. Desse modo, os membros que pediram remoção voluntária, permuta ou foram removidos neste período tinham conhecimento de que permaneceriam na sua promotoria pelo menos 2 anos, que é o caso daquele processo, até que preenchessem o requisito para nova remoção,
por não ter sido estabelecida a ressalva expressa pelo legislador ao promover a alteração do artigo mencionado. A mudança de regras implicaria, por conseguinte, em rever todas as escolhas daqueles que confiaram na norma ao decidirem permanecer nas promotorias de origem, a fim de implementarem a condição legalmente imposta para a remoção voluntária. A exigência de requisito temporal previsto no artigo 76 da Lei 93/93 é perfeitamente legítima e constitucional, já que, como frisado, o artigo referente à remoção do texto constitucional permite que se estabeleçam outras regras, dada a utilização da expressão no que couber. A interpretação atribuída aos artigos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Rondônia, no que se refere à movimentação horizontal, é legítima. E fecho aspas. E volto. No mesmo sentido, esse Conselho Nacional já tratara de caso idêntico envolvendo o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a norma ora em discussão na sua lei orgânica. Segue trecho do voto da ex-conselheira Ivana Auxiliadora, relatada nos autos do processo 327/2008, e vai no mesmo diapasão que nós tratamos até agora. É de se reforçar que a dúvida em torno da constitucionalidade de determinada lei milita a favor, jamais se presumindo a inconstitucionalidade. Como nunca fora contestada no mundo jurídico, a norma estadual, artigo 71, parágrafo 1 da Lei Complementar 72/94, que assevera ser vedada a remoção a pedido para outra comarca do membro do Ministério Público que tenha sido promovido ou removido voluntariamente, no período de 12 meses anterior ao pedido de inscrição, ostenta ela, portanto, a presunção de legalidade e legitimidade. Nesse sentido, os requeridos promotores de justiça do Mato Grosso do Sul não preenchem o requisito legal, pois contavam na data do pedido de inscrição para os concursos de movimentação da carreira com apenas 11 meses e 14 dias na Promotoria de Dourados, conforme declaração do Procurador-Geral de Justiça, as folhas 192 dos autos. Sucede que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em decisão monocrática do desembargador João Maria Loz, não obstante ciente do precedente deste Conselho Nacional, corroborando a constitucionalidade da norma em comendo, assim como da liminar por mim proferida, a respeito do presente caso, concedeu medida liminar em mandado de segurança preventivo para permitir a inscrição do requerido no respectivo concurso, sem qualquer distinção com os demais pretendentes à promoção, aspas, desprezando-se o requisito temporal exigido pelo parágrafo 1 da lei do artigo 71 da Lei Complementar Estadual 72/94, em razão do que dispõe a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que, frise-se, não diz respeito a esta matéria específica dos autos. Ressalte-se que a Emenda Constitucional número 45/2004 inseriu no rol de competência ordinária do Supremo, enumerado no artigo 102, alínea R, que dispõe as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, como competência originária. A decisão da Corte Estadual no Mandado de Segurança 2011-28017, dígito 6, impetrado pelos requeridos, afasta a constitucionalidade do artigo impeditivo a remoção com inobservância do interstício de 12 meses, contado do período de inscrição na medida em que permite a inscrição daqueles que não o atingiram. E, por conseguinte, infirma a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos autos do processo CNMP 327/2008, 47, e neste procedimento, no bojo da medida cautelar, ao apontá-la como violadora do direito líquido de certo desimpetrante. Quanto à questão, resta aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no bojo das reclamações constitucionais 12.565 e 12.551. Frisa-se que é no tocante à competência desse Conselho. Cabendo frisar que a decisão liminar proferida pelo desembargador plantonista já foi revogada por outro desembargador do Tribunal de Justiça sul-mato-grossense.
Este Conselho Nacional do Ministério Público já afirmou orientação no sentido de não conhecer matéria anteriormente submetida à via judicial pelo próprio requerente, de sorte a prestigiar a segurança jurídica, evitar interferência da atividade jurisdicional do Estado e afastar o risco de decisões conflitantes, como consta, inclusive, do processo 555 de 2010, ilustremente relatado pelo conselheiro Almino Afonso. Na hipótese desses autos, diversas, uma vez que o ajuizamento do mandado de segurança pelo requerido se deu posteriormente à provocação ao Conselho, judicializando a matéria na tentativa de afastar a competência deste órgão para o controle da atuação administrativa do Ministério Público. Com efeito, após uma decisão proferida pelo CNMP, a judicialização apta a afastar sua competência é somente aquela realizada perante o Supremo Tribunal Federal, a teor do dispositivo constitucional que estabelece a competência originária da Corte Suprema para rever decisões ou atos do CNMP. Em suma, cabível a interferência deste Conselho Nacional neste procedimento para declarar a ilegalidade do ato administrativo do Conselho Superior do Ministério Público, que venha a permitir inscrição de candidatos em concursos de movimentação na carreira, que não perfazem o requisito temporal fixado na Lei Orgânica do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Por todo o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o procedimento de controle administrativo, para reconhecendo a presunção de constitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 71 da Lei Complementar Estadual 72/94, determinar o indeferimento das inscrições dos candidatos Isonildo Alves de Assunção, Juliano Albuquerque, Ricardo de Melo Alves e Fabrícia Barbosa Lima, nos concursos de remoção para a 56ª, 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campina Grande, já que não possuem o requisito legal de 12 meses na comarca de Dourados, contados desde as suas promoções até os pedidos de inscrição para remoção. Com relação ao pedido de suspensão do concurso do processo ou subsidiariamente sua avocação para este Conselho Nacional, julgo prejudicado. É como voto, Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a palavra pelos requerentes à doutora Mariana Reis de Toledo, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, ilustres conselheiros, nobres colegas. O caso é simples e a questão é pacífica por esse conselho. Trata da constitucionalidade do artigo 71 da Lei Orgânica do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Inclusive, é precedente, conforme o relator leu, demonstrando que a questão é constitucional e pode ser normatizada. Bom, em 2010, abriu o procedimento para promoção para vagas para Dourado. Como não teve nenhum interessado no processo de remoção, que teria que ser de entrância especial, sair de Campo Grande para Dourados, passaram para o critério de promoção. Nessa promoção, o pessoal de segunda entrância, né, os procuradores, se inscreveram, os que tinham interesse. Os requerentes, observando o artigo 71 da Lei Orgânica e sabendo que teriam que permanecer no cargo, né, na comarca durante 1 ano, e prevendo que faltava poucos meses para abrir vaga em Campo Grande, resolveram não se inscrever no processo de promoção para a comarca de Dourados. Diante disso, os requeridos se inscreveram, passaram alguns meses, abriu a vagas para a comarca de Campo Grande, né? E que os requerentes pretendiam ingressar por meio da promoção. Acontece que, antes da promoção, né, como todos sabem, há remoção, oportunizam essas vagas para remoção. Então, os requeridos
tentaram se inscrever para essas vagas, independente de terem preenchido o requisito de 1 ano de atuação no cargo na comarca de Dourados, não observando o artigo 71. Diante disso, eles entraram com uma consulta no Conselho Estadual do Ministério Público, questionando a constitucionalidade desse artigo 71. Acontece que esse Conselho Nacional já se manifestou diversas vezes que é constitucional, que é possível que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estipulem regras para determinar um prazo mínimo de permanência em determinadas comarcas, principalmente porque obrigada, porque em determinadas regiões não há interesse, né, de permanecerem por muito tempo em determinadas comarcas, tem essa alternância, vontade de mudar de município, o que acaba prejudicando o trabalho, o desempenho da função. Bom, diante disso, eu só quero que os nobres e ilustres conselheiros acompanhem o voto do relator, reafirmando a jurisprudência, que é pacífica, da constitucionalidade do artigo 71 da Lei Orgânica do Ministério Público. E, ainda que a parte contrária alegue a jurisdicionalização para tentar abortar o julgamento, a análise desse procedimento por esse conselho, eu gostaria da Tavênia que esse argumento não prevalecesse, primeiro, porque essa jurisdicionalização foi devido a uma impetração do mandado de segurança no Tribunal de Justiça, que é juízo absolutamente incompetente para julgar matéria que é contraditória, né, de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, de liminar dada pelo Conselho Nacional de Ministério Público, quando só poderia ser competente o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou reler os artigos 71, parágrafo único, porque o ilustre relator já leu, já foi enfático. Os precedentes, que eu iria reler também, ele também já releu, já foi enfático, já ficou demonstrado a constitucionalidade. Vou apenas só ressaltar e pedir que acompanhe o voto do relator. Eu agradeço pela atenção de todos. Obrigada, Vossa Excelência. E concedo a palavra ao doutor Juliano Albuquerque, que fala pelos aqui identificados como litisconsórcios necessários. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia a todos. Saúdo inicialmente o eminente Procurador-Geral da República, que comanda este colegiado, as eminentes conselheiras, eminentes conselheiros, a colega que me antecedeu, os demais presentes, aos servidores desta casa. Com devida vênia ao relator, entendo que o caso específico demanda uma análise mais acurada da questão, porque a ele não se aplicam os precedentes, tal qual citados nesta oportunidade. Inicialmente, chamo a atenção para a necessidade de se arquivar o presente procedimento, tendo em conta os seguintes fatos. Seja como reclamação, que é o que orientou a petição inicial dos reclamantes, pelos fundamentos já apresentados pelo próprio relator no despacho inicial, no qual concedeu a liminar. Seja também como procedimento de controle administrativo, uma vez que não se enquadra nas disposições do artigo 107 do regimento interno desse colegiado. Estabelece o artigo 107 do regimento que é possível a interposição de procedimento de controle administrativo quando para que sejam observadas as prescrições do artigo 37 da Constituição. No presente caso, não estamos diante de nenhuma decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul que permitisse o controle por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Por conseguinte, se o controle é exercido a posteriori, este está sendo exercido ex ante. O que pretendem os manifestantes, que ora represento,
em verdade, é exatamente que se cumpra a Constituição, mais especificamente os incisos 2 e 8A do artigo 93, e se cumpra também o princípio da igualdade que consta do caput do artigo 5º da Constituição. Ademais, existem dois precedentes desse colegiado já mencionados, que é o 57/2006 e o 158/2006, que estão a orientar a atuação de Juliano Albuquerque e dos demais aqui representados, no sentido de que a pretensão deles se coadunam aos preceitos constitucionais. Ainda que superada essa preliminar de descabimento da atuação desse Conselho em um procedimento de controle administrativo, outros fatos estão a evidenciar também a perda de objeto e, por conseguinte, a necessidade de arquivamento do procedimento. Como informado pelo ilustre relator, houve pedido de desistência da consulta formulada por Juliana Albuquerque e outros perante o Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Ora, é exatamente essa consulta que orientou a atuação dos reclamantes perante este colegiado. Ora, se a consulta, se com relação ao pedido de consulta houve desistência, e este é um ato volitivo, é um ato de vontade da parte, não é um processo objetivo, não há como, no Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, se negar aprovação a esse pedido. Ou seja, pediu-se desistência, teria que ser, de pronto, acolhida essa desistência e, por conseguinte, tornar sem objeto o processo aqui em trâmite. Superado esse entendimento, temos ainda a questão da judicialização do processo. Tramita no Mato Grosso do Sul e não se interpôs mandado de segurança com objeto idêntico ao daqui. O que se almejou é exatamente o que disse o eminente relator. Almejou-se que, naquela Corte de Justiça, se reconhecesse a possibilidade de inscrição sem observância do requisito inconstitucional que consta do artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do Estado do Mato Grosso do Sul, relativo ao Ministério Público. Aquela decisão do nobre relator plantonista, embora tenha posteriormente sido cassada pelo relator designado, posteriormente foi restaurada em parte, porque o mesmo relator que havia revogado a decisão decidiu por suspender reunião do Ministério Público com a finalidade de julgar esse procedimento, enquanto não fosse julgado o processo que está em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cuja data para julgamento foi designada para o dia 26 próximo, se não houver pedidos de vista ou, eventualmente, retirada de pauta. O tema em debate, como já dito, é se permanece vigorando o parágrafo único do artigo 71, após o advento do inciso 8A ao artigo 93 da Constituição Federal, inserido pela emenda constitucional número 45, chamada Reforma do Judiciário. E o que estabelece o inciso 8A do artigo 93 da Constituição? A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, chama a atenção, de comarca de igual entrância, não é para outra comarca, como estabelece a lei local, de comarca de igual entrância, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2. E o que diz o inciso 2, que está relacionado a promoções? O inciso 2 diz o seguinte: a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, não é em outra comarca, é na respectiva entrância, e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, ou seja, tem 2 requisitos a serem preenchidos. E depois vem uma ressalva. Salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. O que acontece no Mato Grosso do Sul, hoje? Os promotores de justiça lotados na comarca de Dourados, que é de entrância especial, têm interesse em vir para a comarca de Campo Grande, também de entrância especial. Se não houver interessados no concurso de remoção que preencha esses 2 requisitos estabelecidos pela linha B do inciso 2 do artigo 93 da Constituição, devem
deve ser dada oportunidade, deve ser julgada, o pedido de remoção daqueles que não preenchem esses dois requisitos. O que pretendem os reclamantes aqui? Fazer tábula rasa ao que estabelece a linha B do inciso 2 do artigo 93 da Constituição. Chamo a atenção dos senhores para o que estabelece o parágrafo único do artigo 71 da Lei Orgânica do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Diz expressamente: é vedada a remoção a pedido para outra comarca. Vejam bem, não fala como a Constituição na mesma entrância, fala em outra comarca. Do membro do Ministério Público que tenha sido promovido ou removido voluntariamente no período de 12 meses anterior ao período de inscrição. A expressão no que couber, constante do inciso 8A do artigo 93 da Constituição, não pode ser interpretada, evidentemente, no sentido de admitir que se vede a remoção para outra comarca e não se vede na mesma comarca. O que acontece hoje com esse dispositivo? Os promotores de justiça que estejam lotados na comarca de Campo Grande, de entrância especial, não se submetem a esse interstício mínimo de 1 ano que consta do parágrafo único do artigo 71 da Lei Orgânica do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, aqueles que estão lotados na comarca de Dourados, a eles se submetem. Isso é uma clara afronta ao princípio da isonomia esculpido no caput do artigo 5º da Constituição. E não se diga com a devida vênia que estaria a permitir tal conduta o inciso 8A do artigo 93, quando o Constituinte colocou a expressão no que couber. No que couber, evidentemente, é naquilo que, observadas as peculiaridades locais, seja possível. E aqui o que há é uma verdadeira discriminação. Promotor de justiça lotado em Campo Grande que tenha 5 dias em determinada promotoria pode ser removido, pode concorrer legalmente, nos termos da lei orgânica local, para outra promotoria vaga, sem que o possam fazer também aqueles que estejam lotados em promotorias da comarca de Dourados, que é da mesma entrância, que é o que dispõe a Constituição Federal. Ademais, entendem os reclamantes, e assim formularam na petição inicial dirigida a este Conselho, que o requisito tempo, ainda que se admita esse prazo de 1 ano, que o requisito tempo deve ser cumprido no momento da expedição do edital, com o que não concordamos. O requisito tempo, se analisarmos analogicamente a legislação e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, deve ser cumprido no momento da posse. É isso que diz a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, quando trata da habilitação legal para provimento de cargo em decorrência de concurso público. Diz que deve ser exigida a habilitação legal no momento da posse e não no momento da inscrição. A legislação eleitoral, do mesmo modo, a Lei das Eleições, no parágrafo 2º do artigo 11, estabelece que o requisito de idade mínima para fins de elegibilidade é feito tendo por referência a data da posse e não a data do registro de candidatura. Então, legalmente e jurisprudencialmente, o entendimento não é esse apresentado pelos reclamantes. Pode-se argumentar também, como fizeram os reclamantes, que não serve ao caso presente a discussão havida no processo, no PCA 57/2006, que nós invocamos como paradigma, tendo em conta que no Mato Grosso do Sul existe uma lei estabelecendo esse prazo, enquanto no caso paradigma, que era uma situação do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, o que havia era um provimento. Pode-se argumentar também, como consta do PCA 327, quando a ilustre relatora disse que, em razão da expressão no que couber, e foi transcrito pelo nobre relator, pode-se argumentar que, tendo em conta as peculiaridades locais de cada estado, o legislador pode estabelecer essa discriminação. Há um e outro argumento, não concordamos, com um ou com o outro. Por quê? Quando o Constituinte
quando o Constituinte decidiu por inserir o inciso 8A ao artigo 93 da Constituição, quis ele exatamente dar segurança jurídica e estabelecer uniformidade de tratamento dentro do Ministério Público. Quisesse ele que os estados continuassem a legislar tal qual fazia antes, não havia nenhuma necessidade, absolutamente nenhuma, de inserir o inciso 8A na Constituição. Se o fez, foi para dar segurança jurídica e para uniformizar o procedimento, o procedimento aplicável às promoções, às remoções do Doravante. De mais a mais, não deixa o Constituinte margem a que os estados possam legislar diferentemente neste caso específico. A expressão no que couber é naquilo que não contraria a Constituição, é naquilo que não contraria o que especificamente foi regulamentado, foi disciplinado pelo Constituinte. O Conselho Nacional de Justiça, em pelo menos 2 oportunidades, já se manifestou no sentido de que deve ser observada a regra da linha B do inciso 2 do artigo 93, sempre que não houverem interessados que preencham os requisitos estabelecidos naquele dispositivo. Na remoção, senhores, o que deve se privilegiar é a antiguidade na instância. A admitir o entendimento formulado pelos reclamantes, nós vamos chegar a uma situação esdrúxula e contrária ao preceito constitucional. Porque aqueles que já estão na entrância, e no momento da expedição do ato estavam há 11 meses e 10 dias, hoje já estão há um ano e quase um mês, 1 ano e 28 dias, aqueles que não sequer estão na entrância terão preferência sobre aqueles que já estão. Os reclamantes que estão em segunda entrância estão a postular direito superior àqueles que já estão na própria entrância. Haveria, então, uma inversão ao preceito constitucional e à vontade do Constituinte quando inseriu o inciso 8A ao artigo 93. Enfim, postulam os interessados, os litisconsortes passivos, aqueles diretamente prejudicados em razão da reclamação, que não seja conhecido a reclamação, ou o PCA como acolhido, e seja determinado o seu arquivamento, ou, no mínimo, que seja rejeitada, tendo em conta os argumentos aqui apresentados e constantes dos autos, se ouvidar que a acolher o entendimento manifestado pelo eminente relator, estará havendo também uma supressão de manifestação do Conselho Superior do Ministério Público, à medida que o nobre relator está indeferindo de plano as inscrições ao concurso de remoção formulada pelos aqui representados. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Indago se o relator tem considerações adicionais a fazer. Sim, Excelência. Em primeiro lugar, saúdo os ilustres colegas que estiveram na bancada, inclusive o colega que acabou de falar. Lembrava ontem que fomos colegas no Conselho Federal, na administração Reginaldo Oscar de Castro, aqui do Distrito Federal. Exatamente. Apenas como eu era presidente da Comissão de Ensino Jurídico, comparecer pouco ao plenário, com as coisas que eu tinha aqui para fazer, mas realmente procede. Mas gostaria, como o ilustre colega começou pedindo vênia para discordar das minhas posições, eu gostaria de iniciar também pedindo vênia para discordar da afirmação inicial de que o caso estava a merecer uma análise mais acurada. Tive o máximo cuidado nesse processo, recebi as duas partes, recebi de Vossa Excelência também um memorial que tive o cuidado de ler e de conferir todas as situações e não vi como arquivar o processo, certo? Não vi como modificar a indicação do PCA, porque, por suas próprias argumentações, até o artigo 37 está muito bem mostrado que foi ferido, basta ler que
a questão do princípio da legalidade, que foi fulcral em toda a sustentação oral, que foi aqui feita também. E também as questões que foram suscitadas do impedimento do Estado poder legislar dentro dessa matéria, eu considero uma matéria vencida, digamos assim, porque, e a comparação também com a súmula 266 e a comparação com o direito eleitoral, também não entendo se aplicar a este caso, porque são normas próprias da carreira a qual os requerentes tinham conhecimento desde o primeiro dia de sua posse. Então, por essas razões também, olhei também o problema do artigo 93 e, pelo contrário, eu vi até que o Estado do Mato Grosso foi até bondoso, porque, a se utilizar por analogia o artigo 93, deveria-se colocar um prazo de 2 anos no exercício daquela função para poder se candidatar. E a legislação do Mato Grosso do Sul fala em apenas 1 ano. Então, eu poderia apenas dar uma outra redação à parte final do meu voto, atendendo a ponderação feita pelo ilustre advogado, no sentido de que, ao invés deste Conselho decidir pelo indeferimento das inscrições dos requeridas, mudar minha redação para dizer que ele não preenche os requisitos necessários à inscrição, para não suprir a argumentação de que nós estaríamos suprindo uma instância aqui, porque realmente o Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul não deliberou sobre a matéria, ele não chegou a decidir se inscrevia ou não os candidatos. Mas, no entanto, eu verifico que, mesmo assim, eles não preenchem os requisitos. E, quanto a isso, eu posso votar tranquilamente. São minhas observações, mantendo o meu voto como pronunciado. Conselheiro Mário Gonçalves, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Cláudia Chagas. Acompanho o relator. Conselheiro Luiz Moreira. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Presidente, eu acompanho o relator nas questões preliminares. Realmente, a competência do Conselho é indiscutível. Os fatos ferem os princípios constitucionais que cabe a esse Conselho salvaguardar. Também acredito que a, aspas, judicialização dessa pendência no foro incompetente, inclusive, não retira a atribuição desse Conselho. Também entendo que o artigo 71 está de acordo com a Constituição, não há nenhuma decisão em sentido contrário e, portanto, rejeita as preliminares. No caso do suscitado pelo eminente advogado, ou a parte interessada, no que tange às inscrições, eu achei muito prudente a posição do doutor Adilson Gugel de não indeferir as inscrições, mas entendendo que não preenche os requisitos, e meu voto não, vamos dizer, não contrário ao do doutor Adilson Gugel, mas complementar, eu acredito que os candidatos realmente não preenchem os requisitos pela forma exposta, mas que as inscrições, elas não podem ser, vamos dizer, não, a priori, né, não aceitas, porque a própria Constituição permite que, não havendo candidatos que preenchem os requisitos, outros que não preencham possam concorrer.
Então, eu voto nesse sentido. Conselheiro Alessandro Tamur, Eu acompanho o relator, excelência. conselheiro Tito Amaral. Excelência, me permite uma questão de ordem? Pois não. É, É matéria de fato? sim, sim. Como foi Não, discutido... apenas se for matéria de Sim, fato. sim. Como foi discutida a questão de que agora os litisconsórcios necessários preenchem o requisito tempo, porque têm eles hoje 1 ano e 1 mês, eu gostaria que fosse considerada essa questão. Bem, matéria de fato. doutor. Conselheiro Licença, Tito Amaral. Né? Conselheiro. Sim. Desculpa. Não, nós não vamos estabelecer uma controvérsia. Conselheiro Tito Amaral. Tudo bem. Voto com o relator nos termos do voto do conselheiro Jarbas, porque impedir a inscrição vai que apareça apenas uma pessoa que preenche os requisitos. Aí os demais interessados, tendo em vista que esta pessoa apareceu, não se inscreveriam. Logo após, este que preenche os requisitos e que sim se inscreveu, retira sua inscrição. Quer dizer, isso poderia ser utilizado como burla para falar, então eu inscrevo, os outros ficam de fora, depois eu tiro e vocês se inscrevem. Então, voto nos termos do voto do conselheiro Jarbas para se permitir a inscrição. Encerrado o processo, aí sim indefere de quem não preencheu os requisitos. Se me permite, presidente, só para complementar, se, por acaso, essa questão que foi suscitada agora do plenário for realmente fato, o próprio Conselho Superior do Ministério Público Estadual fará essa avaliação no momento. Obviamente que, futuramente, essa situação pode retornar a esse Conselho. Excelência, com a qual eu não concordo, certo? Porque o intertício do tempo se deveu justamente em virtude do que foi feito, a consulta indevida feita e tudo mais. E o tempo rege os atos, né? Quer dizer, é o tempo do... Exatamente. Do cumprimento do requisito. Porque senão... Uma consulta a qual eles mesmos retiraram, né? Porque senão haverá o estímulo à judicialização, ou a vinda ao Conselho, apenas para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo, e aí a pessoa se habilita à inscrição. Conselheiro Lázaro Guimarães. E é princípio jurídico. Conselheiro Jefferson Coelho. Conselheira Maria Esther. Inteiramente com o relator, senhor presidente. Conselheira Thaís Ferraz. O relator, com os acréscimos do conselheiro Jarbas, que eu acredito que foram incorporados ao voto. Então, com o relator. E conselheiro Almino Afonso. Os acréscimos feitos pelo conselheiro Jarbas foram incorporados ao voto do relator. Então, proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, deliberou pela procedência do pedido nos termos explicitados no... A procedência parcial, conselheira Dilson?